Um dia, um colega promotor saiu reclamando do fórum. Os jurados tinham acabado de desclassificar uma tentativa de homicídio para lesão corporal. Na hora, não lhe disse nada, mas no Brasil, além da necessidade de demonstrar a materialidade e a autoria de um crime, o Ministério Público terá que ter uma preocupação adicional em agregar valor à lei. A princípio, isso poderia sugerir uma anomalia ou uma espécie de déficit na cidadania brasileira. Mas não é bem assim, já que existem explicações para tanto. Em seu livro História da Riqueza no Brasil, Jorge Caldeira observa que quando um cidadão do Brasil colônia se deparava com um representante do governo, isso provavelmente significava dar de cara com um cobrador de impostos e não com alguém disposto a prestar serviços gerais. Este é exatamente o X da questão. A lei, no Brasil, nasceu como um pomo de discórdia entre as elites, que sempre buscavam inflacionar os impostos para manterem os seus gastos, e a população, que se virava da forma que era possível e, melhor ainda, quando o Estado se mantinha bem distante. Os cidadãos, tanto em suas práticas comerciais, quanto na formação dos valores e compreensão do que é o direito penal, tiveram os costumes locais como referências. Já a lei formal era tida como um produto exclusivo das elites e, portanto, algo quase sem nenhuma inserção com a vida prática das pessoas. No Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, de forma magistral, mostra como os sertanejos construíram uma normatividade e escala de valores que ainda hoje influenciam a nossa forma de pensar. Grosso modo, o livro se estrutura como um romance de cavalaria. Os jagunços viviam em bandos armados e se alternavam sob o domínio de chefes ocasionais. O governo, sem pretender qualquer papel regulador ou central, era apenas mais um dos tantos elementos que compunham o mosaico social. Mas não era, nem de longe, o mais importante deles. Eventualmente, ocorriam trocas de tiros entre sertanejos e soldados. Raramente, um jagunço era preso e levado ao júri. A geografia do livro, pelo contrário, escancara um cenário de abandono e total ausência do governo. Por isso, os arranjos sociais tinham que ser construídos pelos próprios cidadãos. A ideia do que é certo e errado se formava nessa correlação de forças. Guimarães Rosa, com uma assertividade única, discorre sobre os contornos desse sistema de justiça. Um dos líderes da jagunçagem, Medeiro Vaz, quando moço, recebeu fazenda, mas vieram as guerras e os desmandos de jagunços. Tudo era morte e desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas. Por isso, ele resolveu atear fogo à sede da sua própria fazenda e espiou até o voejo das cinzas. Sua missão era juntar gente corajosa e sair pelo mundo para impor justiça e formar uma espécie de sobregoverno. No livro, 3 passagens retratam de forma contundente e genial como os costumes
vão formatando os conceitos do que é certo e do que é errado. A violência, desde que fosse praticada sobre o palio e o respaldo de determinados valores, era plenamente aceita. Riobaldo diz ao interlocutor: um rapazinho no Nazaré foi desfeiteado e matou um homem. Matou, correu em casa. Sabe o que o pai dele temperou? Filho, isto é a tua maioridade. Já tenho defesa de quem me vingue. Bolas, ora. Senhor vê, o senhor sabe. Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada. Zé Bebelo, enquanto chefe de bando, absolve 2 irmãos que cometeram um parricídio. Como o pai pediu a um filho que matasse o outro, Zé Bebelo diz: o pai não queria matar? Pois então morreu. Dá na mesma. Absolvo. Tenho a honra de resumir circunstância dessa decisão, sem admitir apelo nem revogo. O interessante do caso é que os homicidas enfeitaram a foice que utilizaram no crime com embirra e flores e responderam a Zé Bebelo que fizeram isso em padroeiragem a Nossa Senhora e para que a santa perdoasse as condutas deles. Medeiro Vaz, que também tinha o costume de mandar os inimigos à forca, toda noite, antes de dormir, rezava o terço. Os jagunços, portanto, amoldavam uma religiosidade sui generis às suas condutas. Mas a passagem mais emblemática do Grande Sertão Veredas sobre os conceitos de justiça e lei ocorre no julgamento de Zé Bebelo. O jagunço é preso em combate e levado com as mãos amarradas para ser julgado sob a chefia de Joca Ramiro. O julgamento ocorre na fazenda do Dr. Mirabeau de Melo. Antes de falar, Zé Bebelo pede que as suas mãos sejam desatadas. Ele tinha plena consciência da força comunicativa do corpo. A compreensão sobre as potencialidades de cada arena discursiva é indispensável aos expositores. Participei de um júri em Congonhas em que havia uma grande expectativa quanto à fala do advogado. Mas o defensor iniciou a sua exposição mostrando um vídeo sobre erros judiciários que não tinham qualquer relação com os autos. O equipamento de data show falhava a todo instante. E isso esfriou as expectativas que se consolidam ou não nos minutos iniciais. Também o júri é muito mais próximo da linguagem teatral do que da televisão. Isso ficou claro no primeiro debate presidencial americano televisionado ocorrido em 1960 entre Nixon e Kennedy. As pessoas que acompanharam o embate pelas rádios tiveram a impressão de que Nixon, que era mais voluptuoso e incisivo, foi o vitorioso. Mas, como ressalta Paulo Francis, os novos telespectadores deram a vitória maciça a um Kennedy, que falava de forma reta e sem as inflexões habituais de orador emocionado. Por essa linha de raciocínio, constatamos que no júri a entonação de voz mais elevada e a expressividade corporal são fundamentais. Prosseguindo no julgamento de Zé Bebelo, Joca Ramiro passa a palavra aos jagunços para exporem a acusação. O primeiro a falar é Hermógenes,
que, além dos insultos, diz que, como Zé Bebelo vivia de conluios com o governo, ele devia morrer. O segundo é o Ricardão, que praticamente repete as mesmas palavras do amigo. Neste momento, Zé Bebelo intervém já com as mãos soltas e diz: reajo é com protesto, rompo embargos, porque a acusação tem de ser em sensatas palavras, não é com afrontas de ofensa de insultos, encarou o Hermógenes. Em razão das desfeitas, os jagunços se alvoroçaram, pretendendo matá-lo. Nesse instante, Joca Ramiro interrompe os alaridos, mostrando a força de conceitos que se formavam a partir dos costumes. Mas Joca Ramiro sabia represar os excessos. Joca Ramiro era mesmo o Tutu Mumbuca, grande maioral. Temperou somente. Mas ele não falou o nome da mãe, amigo. E era verdade. Todo mundo concordou, pelo que vi de todos. Só para o nome da mãe ou de ladrão era que não havia remédio por ser ofensa grave. Com Joca Ramiro explicar assim, não havia jagunço que não aceitasse o razoável da ponderação. O relembrado, o Hermógenes mesmo, se melou na atrapalhação das ligeirezas. Zé Bebelo, percebendo a movimentação do julgamento, aproveitou para mudar o aspecto, para uma certa circunspecção. Se via que ele pensava a curto ganho no estreito, por detrás daquele sonsar. Trabalho de ideia em aperto, pelo pão de salvar sua vida da entrosca. Os votos seguintes, de Sô Candelário e Titão Passos, são importantes para entendermos os conceitos de justiça e lei dos sertanejos. Diz o primeiro: crime? Crime não vejo, é o que acho. Que crime? Veio guerrear, como nós também, perdeu pronto. Crime que sei é fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado, não cumprir a palavra. Titão Passos, que já havia sido jurado em Januária, diz: o que eu acho é que é o seguinte, que esse homem não tem crime constável. Pode ter crime para o governo, para delegado e juiz de direito, para tenente de soldados. Mas gente é sertanejos ou não é sertanejos? Ali ficava claro que o jagunço percebia que o mundo dele definitivamente não é o mesmo do governo. A lei era vista como um arranjo feita sob encomenda para poucos, e não algo que tivesse o condão de fornecer um sentido de pertencimento a todas as pessoas. Essas impressões, em graus variáveis, devido às diferenças continentais do país, de certo modo, estão impregnadas em nosso inconsciente coletivo. E é claro que no júri elas se fazem presente. Os conceitos de machismo, honra pessoal e, principalmente, da aceitação da violência como forma de composição social, dão timbre de muitos julgamentos. Diante de uma tentativa de homicídio, a tendência do jurado é de dizer: mas foi só uma tentativa? E a partir daí se abre um caminho amplamente favorável à absolvição ou ao abrandamento das condutas. Depois, pensando sobre a reclamação do colega promotor, concluí que não se entra no júri isoladamente. 5 séculos de sociologia o acompanharam no plenário. Como a ideia de lei no Brasil, exatamente por essas contingências históricas, não possui um sentido universal e imediato de bondade, o Ministério Público terá que gastar uma boa parte do seu tempo
para ressaltar aos jurados a importância de aplicação da lei e dizer o quanto a impunidade é nociva e estimula a prática de outros crimes. A história, com H maiúsculo, é uma dessas companhias que, embora passem a maior parte do tempo despercebidas, continuam ditando o ritmo dos nossos atos, muito mais do que imaginamos de rotina. Grande abraço a todos.